Joseval, foi uma semana de decisões em desventura em série no Supremo Tribunal Federal. Muito além da prisão de Paulo Maluf, decretada pelo ministro Edson Fachin, o que pegou mesmo aqui foi a decisão do ministro Barroso em mandar para a primeira instância o primeiro caso de deputado processado no Supremo Tribunal Federal, mas que não tem nada a ver com a atividade parlamentar, nem mesmo a corrupção parlamentar tão popular e comum por aqui. Olha, Joseval, a situação é a seguinte: são quase 180 deputados processados e todos pendurados aqui no Supremo Tribunal Federal. Boa parte deles são ações secretas não, sigilo, né? Alguns envolvem vara de família e tem de tudo, do deputado que bateu na mulher ao deputado que roubou mesmo, assédio sexual, tem vários motivos. Então, a ideia do ministro Barroso é a seguinte, de que a partir de agora todos devem ser enviados à Justiça Comum. E ele tomou como base a maioria já formada no Supremo Tribunal Federal, mas ainda não há conclusão do julgamento, né? Ainda faltam votos que a presidente terá que contabilizar. Essa é a novidade. Ele já considerou essa maioria como uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí o que vai acontecer? Vários deputados que estão com processos aqui no Supremo Tribunal Federal vão responder nos estados. E eu fiquei assustado porque muito deputado que eu conversei lá gostou da ideia, porque dizem que são crimes menores, se é que existem crimes menores, né? E que isso pode ser resolvido mesmo na primeira instância. Agora, alguns são sérios, viu? E vão ter que ficar mesmo no Supremo Tribunal Federal. O tamanho do crime é medido pela pena. São penas menores nos crimes A, B, C ou D. Diga, Vera. Pois é, o Zé está destacando um outro aspecto dessa sessão aí de fim de ano do Supremo, uma espécie de inimigo oculto ali do Supremo Tribunal Federal, que foi celebrada ontem ali. Da tragédia brasileira, né? Diante das câmeras. Eu queria voltar um pouquinho na discussão dos dois ministros ali, porque os dois se posicionaram em polos opostos ali, politicamente, né? Em relação à Lava Jato, aos seus desdobramentos, aos seus métodos e principalmente ao papel do Ministério Público. O ministro Gilmar Mendes usou a discussão sobre o envio desses casos aí do quadrilhão do PMDB à primeira instância para se posicionar de novo contra o trabalho do Ministério Público. Diz que é um trabalho mal feito, de recorte e cola, etc., tentando estigmatizar todo o papel da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público nessa operação, de forma a desqualificá-lo. Eu acho que não é bem assim, mas também acho que o ministro Barroso fez um discurso de outro lado, também político, que não cabe numa corte. Não misturou cabe ele fato dizer... com princípio. Exato, não cabe ele dizer coisas ele viu o fato. O princípio é outro debate. E todos nós vimos na TV, um ministro não tem que se pautar por corridinho, um ministro não tem que se pautar por um áudio, esse do tem que ver isso, tem que manter isso aí, que a meu ver é de interpretação controversa. Eu acho que não dá para aferir deste áudio, tem que ver, manter isso aí, viu? Que o presidente esteja dando um aval para se manter uma mesada, o Eduardo Cunha, eu disse isso aqui desde o dia 2 desse caso, continuo mantendo. Então, eu acho que os ministros deveriam se isentar dessas opiniões e se até aos autos. E isso faria com que, por exemplo, eles julgassem os casos que ainda estão sob foro privilegiado. Aqueles que dizem respeito ao exercício do mandato, aqueles que dizem respeito ao Lava Jato, que dizem respeito aos desvios, que nenhum deles foi julgado até hoje no Supremo Tribunal Federal, né, Zé? Olha, Vera, você sabe que eu cubro o Supremo há muito tempo, né? Desde quando Ézio Pires era o único assessor de imprensa do Supremo Tribunal Federal e nós tínhamos uma salinha pequena. Hoje o Supremo tem rádio, tem televisão, tem uma assessoria muito grande, né? E o plenário virou uma espécie de show. Então mudou muito. Agora, o que me preocupa muito é o seguinte: a gente sempre viu ali no Supremo Tribunal Federal dois grupos. Quando entrava um novo ministro, era aquela disputa para puxar o ministro para um grupo ou outro. Agora, o que me assusta é que hoje o Supremo Tribunal Federal é dividido em vários grupos, eu já perdi o controle. Cada ação tem um grupo vários grupos que se unem, né? Está mesmo parlamentarizando, como diz o deputado Silvio Costa. Então, eu entendo que a televisão tem um pouco de ação nesse processo, e eu considero normal. Eu acho que os tempos mudaram e tem que ser assim mesmo. E o discurso tem também que ser para leigo.
Ô Zé Maria, bom trabalho para você. Até mais tarde. Pois não, muito bom dia a todos.